Você sabia que aquele arroz de ontem, o frango da marmita ou até aquele espinafre que você guardou para não desperdiçar pode estar liberando toxinas perigosas para o seu corpo? Muita gente acha que depois do alimento estar na geladeira é só esquentar bem e tá tudo certo. Mas o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você guarda e como você aquece a sua comida. Existem alimentos que, quando requentados, reaquecidos, mudam de estrutura, produzem substâncias tóxicas e até aumentam o risco de câncer, infecção intestinal e inflamação crônica. Inclusive, eu aposto que pelo menos um deles está na tua geladeira agora e você nem imagina o risco que você corre quando você esquentar ele de novo. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir quais são esses 5 alimentos. Vou te mostrar qual é a maneira correta de aquecer para comer de novo e sem desperdiçar comida boa. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal para não perder vídeos como esse, cheio de informações valiosas. Curte e compartilha no final com aquele amigo que não está nem sabendo armazenar e requentar ali a comida direito. Vai que você vai na casa dele e come um desses 5 alimentos aqui que eu vou falar agora. O alimento é a base da nossa saúde. É ela que fornece energia, constrói músculos, mantém o coração batendo e manter o cérebro funcionando. Mas não adianta escolher só o que você come, porque o jeito como você manipula, armazena, cozinha e até reaquece a comida pode transformar um prato que é considerado saudável em um prato tóxico. E o pior, a maioria das pessoas não faz ideia de que isso acontece dentro da cozinha. Por exemplo, quando você usa um óleo reaproveitado, ele se degrada, forma aldeídos, gordura oxidada e produz substâncias que são inflamatórias, que são tóxicas para o fígado, para o nosso coração. Quando você deixa a comida quente tampada, o vapor e a umidade viram um ambiente perfeito para bactérias como a salmonela, o Staphylococcus aureus, que também liberam toxinas causadoras da intoxicação alimentar. Quando você descongela a carne ali em temperatura ambiente, dá tempo ali para as bactérias patogênicas se multiplicarem mais rapidamente. E mesmo que você asse ou frite ali a carne, vai eliminar essas substâncias ruins. Você já deve saber também que quando você guarda restos de comida em pote de plástico comum, principalmente ali a comida quente, esses potes liberam microplásticos e filatos. Esses compostos imitam hormônios e alteram a função da sua tireoide, alteram a sua fertilidade, alteram até o seu metabolismo. E olha só, quando você lava o frango cru na pia, achando que está limpando, na verdade você está espalhando milhares de bactérias, como a salmonela, por exemplo, por toda a cozinha, na pia, na tábua, na torneira e até na esponja. Tudo isso então mostra que a cozinha pode ser uma aliada da sua saúde ou pode ser uma fonte de intoxicação silenciosa. E agora vem o que ninguém fala, pessoal. Mesmo quando a comida foi bem feita, guardada e refrigerada, o erro pode estar em esquentar de novo. Tem 5 elementos que, quando são reaquecidos, mudam de estrutura, liberam substâncias tóxicas e até aumentam o risco de doenças mais graves. E é isso que a gente vai falar agora. O primeiro elemento é o arroz. Pessoal, eu como arroz todo dia. O arroz está no prato de praticamente 100% dos brasileiros, pelo menos numa refeição do dia. É um alimento básico, cultural e ninguém vive sem ele. Mas o que quase ninguém sabe é que o arroz cozido pode abrigar uma bactéria chamada Bacillus cereus, que ele é resistente ao calor. Essa bactéria fica adormecida enquanto o arroz está fresco, mas quando ele esfria e fica fora da geladeira por mais de 2 horas, ela começa a se multiplicar e começa a produzir então toxinas que o calor não consegue destruir mais. Ou seja, mesmo que você esquente bastante, as toxinas continuam ali. E essas toxinas podem causar então náusea, vômito, dor abdominal, diarreia. Isso já em poucas horas, que são sintomas de uma intoxicação alimentar aguda. E isso acontece muito mais em marmitas, sobras de almoço e até em restaurantes, quando o arroz é feito em grande quantidade e vai sendo requentado ao longo do dia. Mas calma, você não precisa jogar fora o arroz que sobrou. O segredo é saber como armazenar e como reaquecer do jeito certo. Então, se sobrou depois do almoço, espera o arroz esfriar, um pouco ali, antes de guardar ele na geladeira. Você coloca ali num pote com tampa hermética e leva para a geladeira e até 1 hora ali depois do preparo. Não guarda o arroz quente. E a melhor opção para armazenar é o pote de vidro. Ele não libera substâncias químicas, não retém o cheiro, nem a gordura, É mais fácil de limpar e suporta bem o calor. Além disso, o vidro não interage quimicamente com o alimento. Isso também é essencial para evitar contaminação
e preservar ali o sabor natural do alimento. E aí você pode deixar na geladeira ali 3 ou 4 dias com segurança. Quando for comer, você pode esquentar apenas a porção que você vai consumir. Não é para ficar requentando o mesmo arroz ali várias vezes, porque isso oferece então risco para a tua saúde. E lógico, se ele tiver com cheiro azedo, tiver grudento demais ou com uma aparência diferente, aí você joga fora. Mas quem aí esquenta o arroz direitinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas o ideal seria então fazer o arroz novo todo dia. Mas eu sei que nem sempre é possível. Muita gente não tem tempo aí, né? E acaba fazendo mais aí para sobrar mesmo. Mas agora você já sabe como guardar e reaquecer. Então tá tudo bem. Segundo alimento é a batata, pessoal. Quem aí não gosta de batata? Pode ser frita, cozida, amassada, no purê, na sopa. Tanto faz, né? É boa de qualquer jeito. Mas o que muita gente não imagina é que a batata cozida ou assada pode virar um risco para a saúde quando ela é reaquecida de forma errada. Quando a batata esfria e fica em temperatura ambiente ali por muito tempo, as bactérias começam a se multiplicar. Quando ela é reaquecida, principalmente no micro-ondas, ela pode formar acrilamida, uma substância potencialmente cancerígena. Essa substância surge quando o amido é exposto a altas temperaturas e por um tempo prolongado. Outro detalhe, a batata mal armazenada, principalmente fora da geladeira, aí em local úmido ou escuro, pode criar brotos e manchas esverdeadas. Você já deve ter visto. Isso indica a presença de solanina, um composto tóxico para o fígado e para o sistema nervoso. E o pior é que essa toxina não é destruída nem pelo calor, mesmo quando você ferve ali ou assa a batata. Então o ideal é guardar a batata já cozida ali num pote, com tampa bem fechada e dentro da geladeira. Aí na hora de comer você esquenta apenas a porção que você vai comer, de preferência ali em fogo brando. Observa ali na hora de comprar. Vê se a batata está com uma cor uniforme, firme, sem brotos, sem cheiro ruim. E se você já não for cozinhar ela, deixa a batata guardada no local fresco, arejado. Se o clima estiver muito quente, né, como acontece aqui em Indaiatuba, por exemplo, você pode guardar na parte de baixo ali da geladeira, que ela é menos fria, menos gelada. Mas antes de preparar, você retira da geladeira algumas horas antes, porque isso faz com que o amido ali se estabilize de novo e deixa o alimento mais saboroso e mais seguro. Então esses pequenos detalhes ali é que fazem a diferença, tá bom? Vamos lá, terceiro alimento, o espinafre. O espinafre é um dos vegetais mais saudáveis que existem, cheio de ferro, magnésio, potássio, antioxidantes. Mas o que muita gente não sabe é que quando ele é reaquecido, ele se torna um alimento perigoso. Essas folhas são ricas em nitratos, que em condições normais fazem bem para a circulação e para a pressão arterial. Só que quando ficam guardados ali por muito tempo na geladeira, ou quando são reaquecidas várias vezes, esses nitratos se transformam em nitritos e nitrosaminas, que são substâncias tóxicas. Então o risco ainda é maior quando você guarda por mais de 24 horas e depois você requenta ele lá no micro-ondas. O ideal é preparar então pequenas porções, comer já na hora e evitar guardar ali o que sobrou. E se sobrar, refrigera imediatamente, esquenta apenas uma vez, de preferência em fogo brando, sem ferver ele demais. Mas a dica então que eu deixo é fazer em pequenas porções e comer tudo só de uma vez. Vamos lá falar do quarto alimento? É o ovo. Sabia disso? O ovo é um dos alimentos mais completos e saudáveis que existem. É rico em proteínas, vitaminas, gorduras boas. Mas a gente não deve ficar esquentando ali depois de pronto. Porque quando o ovo, seja cozido, frito, mexido, quando ele é reaquecido, principalmente no micro-ondas, as gorduras e as proteínas sofrem oxidação e isso gera compostos inflamatórios. Além disso, o colesterol presente na gema também oxida com calor excessivo. Isso predispõe a placas de gordura nas artérias e aumenta o risco cardiovascular. Então a mesma coisa, o ideal é sempre preparar o ovo na hora. Se sobrar, guarda ali na geladeira por no máximo 24 horas e come ele frio ali ou em temperatura ambiente, sem esquentar ele de novo. Esquentar o ovo tira o sabor, muda a textura e ainda pode prejudicar a tua saúde. E finalmente, quinto alimento é o frango. O frango tem proteínas muito sensíveis ao calor. Quando ele é aquecido, resfriado ali várias vezes, essas proteínas se decompõem e mudam de estrutura. Isso acaba dificultando a sua digestão e pode até causar ali um desconforto abdominal. Por isso o ideal é esquentar o frango ali apenas uma vez, até ele ficar bem quente por dentro e consumir imediatamente. E se sobrar, mesma coisa, guarda num pote fechado na geladeira e consuma em até 2 dias. Lembrando mais uma vez, então, nunca lave o frango cru na pia, tá? Para não espalhar bactéria. Bom, pessoal, muita informação hoje. Espero que vocês tenham assimilado tudo o que eu falei. Isso é muito importante para a nossa saúde. Espero então que você consiga armazenar e esquentar direito a sua comida e que todos os restaurantes façam isso também, já que a nossa saúde é a nossa prioridade. Se você achou que esse vídeo foi útil,
curte, compartilha. Vamos espalhar essas informações para todo mundo aprender como lidar com o alimento. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.